Imagine isso, um homem rico, poderoso, respeitado por todos. Viveu a vida inteira construindo impérios, acumulando bens, buscando reconhecimento, mas um dia o inevitável acontece. Ele morre. Seus carros ficam na garagem, seus troféus empoeirados na estante. Seu nome aos poucos é esquecido. E aí fica a pergunta: o que sobra depois que tudo acaba? Nesse vídeo a gente vai refletir sobre a famosa frase de Eclesiastes: tudo é vaidade. O que o ator quis dizer com isso? Por que tanta coisa que valorizamos parece perder o sentido quando a gente pensa na eternidade? Então se prepare para mergulhar em uma reflexão profunda sobre o valor da vida, das conquistas e sobre o que realmente permanece quando a última página é virada. Bom, se você gostar desse vídeo e quiser me ajudar de alguma forma, já se inscreve e deixa o seu like. Então, sem mais enrolação, para entender o peso dessa frase, tudo é vaidade, a gente precisa voltar no tempo e conhecer o homem que a escreveu, Salomão. Ele não era qualquer pessoa. Filho do grande rei Davi, Salomão foi o terceiro rei de Israel e se tornou conhecido como o homem mais sábio que já viveu. Quando Deus lhe deu a oportunidade de pedir qualquer coisa, Salomão não pediu riqueza, fama ou poder. Ele pediu sabedoria para governar o seu povo com justiça. E Deus, agradado por esse pedido, lhe concedeu não só sabedoria, mas também riquezas e glória, como nenhum outro rei teria. Com o tempo, Salomão se tornou uma lenda viva. Ele construiu o famoso Templo de Jerusalém, desenvolveu alianças internacionais, foi autor de provérbios e cânticos, escreveu poemas, acumulou conhecimento sobre a natureza e os mistérios da vida. Ele teve tudo que um ser humano poderia desejar: poder, inteligência, prazer, riqueza e influência. Se alguém poderia dizer: eu vivi tudo o que existe para ser vivido, esse alguém era Salomão. Mas é justamente aí que a sua história se torna fascinante. Em meio a tanto poder e conhecimento, Salomão também experimentou os excessos. Viveu o luxo, desfrutou dos prazeres da vida, construiu palácios, teve centenas de esposas e concubinas, recebeu presentes de reis de todas as nações. E no fim de tudo isso, quando parecia ter chegado no topo do mundo, Salomão olhou para trás e escreveu: vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Essa frase não é só um desabafo de alguém cansado, é a conclusão de um homem que provou tudo o que o mundo podia oferecer e descobriu que nada disso foi o suficiente para preencher o vazio mais profundo da alma. Salomão começa o livro de Eclesiastes refletindo sobre o ciclo da vida. O tempo passa, o trabalho incessante do ser humano e como no final tudo volta ao pó. Ele questiona: qual é o proveito do homem, de todo o seu trabalho, com que se fadiga debaixo do sol? Ele está se perguntando, em outras palavras, de que adianta correr atrás de tudo, se no fim tudo acaba? Seus palácios vão desmoronar, suas riquezas vão ser gastas por outras pessoas, sua sabedoria pode ser esquecida com o tempo. É como se Salomão quisesse nos alertar: eu já estive onde você quer chegar, já conquistei o que você sonha em conquistar, e por isso eu posso dizer: se a sua esperança estiver nas coisas desta vida, você vai se frustrar. O contexto de Salomão nos mostra que essa frase é muito mais do que pessimismo. Ela é um convite à reflexão. Se até o homem mais sábio, mais bem-sucedido da história, percebeu que tudo é vaidade, o que nós, que buscamos tantas coisas passageiras, podemos aprender com isso? A gente precisa entender que Salomão não estava só reclamando da vida. Quando ele escreveu que tudo é vaidade, a palavra que ele usou no original hebraico foi revel, que significa literalmente sopro, vapor ou neblina. É uma palavra que descreve algo que existe, mas é passageiro, que não pode ser segurado nas mãos. Imagine uma manhã fria, onde você vê o seu hálito no ar. Ele aparece, é real, mas em segundos desaparece. Salomão está dizendo que a vida debaixo do sol é exatamente assim, frágil e temporário. E por isso, se buscarmos sentido apenas nas coisas desse mundo, a gente vai estar correndo atrás do vento. Ele começa a analisar cada área da vida. O trabalho. Ele diz que o homem se cansa, constrói, luta, mas no fim de tudo, o que ele acumulou fica para outra pessoa, que pode ser mais sábia ou mais insensata. É como se dissesse: você gasta a vida inteira juntando tesouros, mas não pode levá-los para o túmulo. A sabedoria. Mesmo a sabedoria, algo tão valioso, ele percebe que não resolve o problema da morte. O sábio e o tolo têm o mesmo fim. Então de que adianta ser tão sábio se ambos acabam no pó? Os prazeres e riqueza.
Salomão descreve banquetes, música, vinho, jardins e tudo que o coração podia desejar, mas no fim, diz que nada disso trouxe a alegria que ele tanto buscava. Era doce no momento, mas depois só trazia vazio. Esse pensamento é profundo e desconfortável, porque ele nos obriga a encarar uma verdade que a gente tenta evitar. Tudo o que temos e fazemos nessa vida, um dia vai acabar. Salomão nos mostra que a corrida por poder, dinheiro, fama ou prazer é, em última análise, uma corrida sem linha de chegada. Mas aqui está o ponto central. Salomão não está dizendo que trabalhar, estudar, crescer ou desfrutar das coisas boas é errado. O que ele está questionando é o propósito. Para que você faz? Para quem você vive? Se a sua vida está centrada apenas no debaixo do sol, nas coisas materiais, no aqui e agora, então no fim, você vai perceber que nada disso foi o suficiente. Esse é o tom quase existencial de Eclesiastes. Ele quer nos acordar, ele quer que a gente perceba que existe algo além daquilo que a gente consegue ver, tocar e acumular. A verdadeira vida, segundo Salomão, começa quando a gente entende que tudo o que temos é passageiro e que a gente precisa buscar algo que é eterno, algo que não se perde. Por isso, ao longo do livro, mesmo entre tantas perguntas e angústias, Salomão começa a deixar pistas de onde está a resposta. Ele fala sobre temer a Deus, obedecer os seus mandamentos e encontrar alegria nas coisas simples da vida, mas com a perspectiva certa, sabendo que tudo que somos e temos é dádiva de Deus. No fundo, Salomão está ensinando pra gente que o problema não está no mundo em si, mas no coração humano, que tenta encontrar sentido nas coisas temporárias. Quando a gente olha para o trabalho, o prazer ou a sabedoria como fins em si mesmos, eles se tornam vaidade. Mas quando a gente olha para eles como parte do propósito que Deus nos deu, então eles ganham um valor eterno. E o que mais impressiona nessa conclusão de Salomão é que ela não está isolada no tempo. Ao longo da história, outros grandes pensadores chegaram na mesma conclusão, que existe algo no ser humano que nada no mundo pode satisfazer. Séculos depois de Salomão, o filósofo francês Blaise Pascal escreveu: "No coração de todo homem existe um vazio em forma de Deus, que não pode ser preenchido por nenhuma outra criatura, mas apenas por Deus, o Criador." Pascal percebeu que o ser humano carrega dentro de si um anseio por algo maior, algo infinito. A gente pode tentar preencher esse vazio com prazer, trabalho, poder, mas nada é o suficiente. Essa é exatamente a experiência de Salomão. Ele provou de tudo e ainda assim sentiu que tudo era vaidade. Outro filósofo, Sêneca, um dos grandes pensadores do estoicismo romano, escreveu: "O homem que se dedica inteiramente a acumular riquezas não percebe que está cavando a sua própria prisão." Sêneca alertava sobre o perigo de viver em função das coisas que perecem. Para ele, a vida precisava ser guiada pela virtude e pelo equilíbrio, não pela busca desenfreada pelo prazer ou por bens. E não foram só filósofos antigos que perceberam isso. Pensa nas figuras icônicas do mundo moderno que conquistaram a fama, dinheiro e reconhecimento, mas confessaram sentir um vazio. Jim Carrey, um dos atores mais bem-sucedidos de Hollywood, disse certa vez: "Eu gostaria que todas as pessoas pudessem ter fama e dinheiro, e tudo o que sempre sonharam para que percebessem que isso não é a resposta." Ou ainda Robin Williams, um dos maiores comediantes da história que levava a alegria para o mundo inteiro, mas lutava silenciosamente contra uma tristeza profunda. Sua história é um lembrete doloroso de que nem mesmo o sucesso e o aplauso do mundo são suficientes para sustentar uma alma. Até mesmo no mundo dos esportes essa ideia se repete. O lendário boxeador Mike Tyson, depois de ganhar milhões e conquistar títulos, disse em uma entrevista: "Eu tive tudo. Cargos, mulheres, dinheiro, mas era como tentar encher um buraco sem fundo." Esses relatos ecoam o pensamento de Salomão. Tudo que é debaixo do sol pode ser real, prazeroso, mas não é definitivo. É revel, é neblina, passa rápido demais. E se a gente olhar para a filosofia existencialista, pensadores como Jean-Paul Sartre também apontam para o mesmo dilema. Ainda que conclusões diferentes, Sartre dizia: "O homem está condenado a ser livre." Para ele, essa liberdade sem direção nos coloca diante de um vazio existencial. É como se dissesse: você precisa dar sentido para sua vida, porque o mundo não vai te dar. Essa angústia existencial é o que muitos sentem quando percebem que mesmo depois de conquistar tudo, o vazio continua lá. No fundo,
O pensamento de Salomão se confirma ao longo da história. O ser humano é incapaz de encontrar plenitude em algo que termina. Tudo que é terreno é limitado, e por isso, cedo ou tarde, chega ao fim. E trazendo isso para o contexto atual, para a sua vida, a gente vive em uma era onde a corrida por significado parece ter se acelerado como nunca antes visto. As redes sociais se tornaram vitrines das nossas conquistas. A gente mostra as nossas viagens, nossos corpos, empregos, carros, nossos sorrisos ensaiados. Mas por trás das telas, uma geração inteira luta contra a ansiedade, a depressão e um sentimento constante de vazio. O pensamento de Salomão ecoa com força nesse cenário. Ele diria que estamos vivendo em busca de vaidades digitais. Curtidas, visualizações, seguidores, tudo isso parece importante, agora. Mas daqui a alguns anos, ou talvez meses, ninguém vai lembrar. É como correr atrás do vento. Olha para o ritmo da vida moderna. Trabalhamos cada vez mais horas. Acumulamos dívidas para comprar coisas que nem precisamos. E no fim do dia, a gente está exausto. E ainda assim, insatisfeito. A gente quer comprar o próximo celular, o próximo carro, a próxima viagem. É como se houvesse uma voz dentro de nós dizendo: quando você conquistar isso, você vai ser feliz. Mas quando a gente conquista, o prazer dura pouco e logo surge outro desejo. Essa é a armadilha da vaidade. Ela nunca se satisfaz. Salomão conhecia bem esse ciclo e nos alertou séculos atrás. Ele mesmo viveu isso, e o que vemos hoje é só uma versão mais acelerada do mesmo problema. E não é só sobre dinheiro ou sucesso, é sobre o sentido da vida. Pessoas mudam de carreira, de cidade, de relacionamentos, sempre na esperança de que lá na frente, finalmente encontrem paz. Mas o vazio continua. É como o escritor Lewis uma vez disse: se encontro em mim mesmo um desejo que nenhuma experiência nesse mundo consegue satisfazer, a explicação mais provável é que fui feito para outro mundo. Essa frase é uma ponte perfeita para entender a mensagem de Eclesiastes. Salomão não quer que a gente desista da vida ou que a gente veja tudo como inútil. Pelo contrário, ele quer que a gente enxergue a vida com os olhos certos, que possamos aproveitar os momentos, o trabalho, a família, as conquistas, mas sem nos esquecer de que tudo isso é temporário. Ele nos chama para viver com propósito eterno. Em outras palavras, trabalhar, mas sem idolatrar o trabalho. Amar mesmo sabendo que o amor verdadeiro vem de Deus. Usar as coisas do mundo, mas não deixar que elas nos possuam. O próprio Salomão conclui no seu livro dizendo: de tudo que tem se ouvido, a suma é: tema a Deus e guarde seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. No fundo, a mensagem é clara. Se você tenta encontrar sentido apenas no que está debaixo do sol, você vai se frustrar. Mas se você levantar os olhos e viver para algo maior do que você mesmo, para o Criador, então tudo que você faz ganha um novo significado. Esse é o convite de Salomão para nossa geração. Parar de correr atrás do vento e começar a viver para aquilo que realmente permanece. Então a pergunta que Salomão nos faz atravessa os séculos e chega até nós: o que realmente permanece? Um dia tudo que construímos, tudo que mostramos para o mundo, tudo que acumulamos, fica para trás. Nosso nome pode até ser lembrado por um tempo, mas depois tudo se apagará. Nossos bens, diplomas, troféus, tudo volta ao pó. E é justamente aí que está a beleza da mensagem de Eclesiastes. Ela não é um convite para o desespero, mas para despertar. É como se Salomão estivesse dizendo: não espere chegar no fim da vida para descobrir o que correu atrás do vento. Viva agora, com propósito. Viva agora para algo maior. A verdadeira sabedoria não está em se excluir do mundo, mas em enxergar que ele é passageiro. A sabedoria está em usar o que temos, o trabalho, a família, as conquistas como ferramentas para algo que vai além do tempo. Porque quando tudo que é temporário cair, o que é eterno permanecerá. No fim, tudo é vaidade, se torna um lembrete de que a vida é curta demais para ser vivida de forma rasa. É um chamado para voltar os nossos olhos para o alto, para buscar o Criador, para encontrar sentido naquilo que jamais pode ser tirado de nós. E quando a gente entende isso, cada dia, cada sorriso, cada trabalho, cada pequeno detalhe da vida ganha um novo significado. Porque agora nós sabemos que estamos vivendo não apenas para debaixo do sol, mas para a eternidade. Bom, se você gostou desse vídeo e de alguma forma ele te ajudou, já se inscreve e deixa o seu like, porque assim você me ajuda de volta.
E se, assim como Salomão, você quer encontrar o sentido para sua vida, escreva nos comentários: eu quero viver para a eternidade. Bom, e se você estiver disposto a conhecer mais sobre Deus, veja esse vídeo sobre como resistir às tentações, porque ele com certeza vai te ajudar a resistir aos pecados e a viver corretamente de acordo com Deus. Então eu espero que você tenha entendido e até a próxima.